Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que os nossos clientes calculam de forma eficiente o preço de venda dos seus produtos, tá? Essa é uma planilha bastante simples, rápida e eficiente. Essa planilha foi feita justamente para atender aquelas pessoas que não sabem como formular o preço dos seus produtos e muitas das vezes acabam optando pelo chute, tá? E que geralmente acabam pagando para trabalhar, tá? Essa planilha é bem simples, não tem tanto segredo. A única coisa que vocês vão precisar ter é justamente o programa Excel, por se tratar de uma planilha, tá? É, então vamos começar. Essa planilha é dividida em vários módulos. Então ela tem o módulo cadastro de clientes, massas e outros, recheios e outros, tempo de processo, resumo de custo e um módulo novo agora que seria cálculo de energia, calculador de consumo elétrico ou calculador de energia, tá? Isso aqui é para aquelas pessoas que utilizam equipamentos elétricos na sua receita, como liquidificador, batedeira, processador e outros mais aí. Então vamos lá, como que funciona essa planilha? A primeira coisa que você tem que fazer é a parte do cadastro de ingredientes, tá? Como que isso funciona? Então aqui nesse ponto da planilha, na descrição, você vai informar o nome do seu ingrediente, vai informar a unidade de medida que você compra o seu ingrediente e a quantidade que você compra, tá? Na sequência, o valor desse ingrediente. Cada ingrediente que você cadastrar dentro da planilha ele vai receber um nome, tá? Esse nome é fixo, porque a hora que você for utilizar os demais módulos, você vai ter que pegar essa numeração e ela vai puxar todos os outros demais dados. E você vai ver que ela é bem interativa e é bem legal a forma como ela calcula os valores para você. Tá? Então a farinha de trigo está com P01, gordura hidrogenada, P02, sal, P03, tá? E assim por diante. É, um outro item bastante legal seria o gás. Muitas pessoas às vezes não levam isso em consideração, tá? Mas tem que cadastrar também. Como que a gente cadastra e orienta nossos clientes a cadastrar? Cadastrar o gás por quilo, tá? Por que por quilo? Você compra o gás, geralmente é por unidade, tá? Mas na verdade você paga pelo quilo do gás que está lá dentro, tá? Então o gás normal ele vem aproximadamente 27 quilos, tá? Então 27 quilos, aproximadamente aqui na nossa região, R$ 75. Por que dessa maneira? Por conta do seguinte, à medida que você vai utilizando o gás no seu processo, você vai proceder da seguinte maneira: você vai pesar o gás antes, vai realizar o processo e pesar o gás depois. A diferença entre os dois pesos, é a quantidade que você consumiu e a quantidade que você vai anotar no seu módulo, ou seja, a massa, recheio, o tempo de processo, tá bom? Então é assim que se procede, tá? Eu usei 1 quilo, eu usei 2 quilos, então tá, você vai lá e colocar que você usou 1 quilo. Ah, eu usei meio quilo, então você vai lá e vai colocar meio quilo, tá? E assim sucessivamente. Como se trata de forno, tem vários tipos de fornos, né? Então, à medida assim, se possível, se tiver um forno maior para poder colocar mais quantidade, esse custo seu vai ser reduzido, tá? Isso é lógico, porque você está produzindo muito mais com muito menos, né? Então, embalagem, unidade cadastrada, unidade, a quantidade comprada e o preço pago. Da mesma maneira que a farinha de trigo. Outro dado importante aqui agora: tempo para fazer a massa. Então, cada processo você vai ter que cadastrar o tempo de execução, tá? Qualquer um. Teve a sua mão de obra empregada, computar o seu tempo dentro dela. Então, eu vou ter um tempo para poder fazer a massa, cadastro por minuto, 60 minutos, que equivale a 1 hora, e o preço R$ 5. Ah, mas como que eu vou saber por que é R$ 5? Simples. Você tem que estipular um salário que você vai querer ganhar mensalmente, tá? O ideal sempre acima de um salário mínimo, tá? Então vamos lá, R$ 5 vezes o valor de 220, que no caso seria a quantidade de hora trabalhada no mês, tá? Então dá R$ 1.100. Esse é o salário, tá? Que a gente colocou aqui como base mensal.
Ah, mas é muito pouco, quero colocar mais. Não tem problema. Coloca 10, 8, 7. Se você tiver salário, tiver funcionário, colaborador, aí que você tem que se atentar, tá? Normalmente, se você tem um colaborador que se enquadra naquelas regras de tributos, vários tributos, 13º, férias e um monte de coisa, normalmente o seu funcionário ele vale o dobro, tá? Então, quem tenha funcionário tem que se atentar a isso aí. Então, se você paga 1.100 para ele, ele vai te custar 2.200. Então, você vai ter que calcular o valor da hora de 2.200. Então, seria 2.200 dividido por 220. Então, o valor daquele funcionário para você é R$ 10. Então, é esse o valor que você vai colocar aqui no tempo de processo, tá? É algo bem simples, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer isso. Alguns podem, mas eu já sabia isso aí. Parabéns, basta aplicar. Então, tranquilo nessa parte aí. Então, tempo para fazer. Então, todos os processos que envolvam mão de obra, o valor da hora vai ser R$ 5, tá? Binário, comprado em litro, a unidade 1 litro e o preço dele, tá? E assim sucessivamente. Ó. Uma outra questão bastante interessante seria o seguinte, ó. Esse P15, que é transporte, tá? O que significa isso? Esse transporte é aquele transporte que você tem para poder se deslocar para estar comprando os ingredientes. Muitas pessoas também não colocam. Então você tem um gasto nisso sim. Então você tem que colocar. Então, para essa receita, a gente calculou considerando combustível e tempo para estar fazendo toda essa execução, aproximadamente R$ 10. Tá? Então, como se fosse aí um consumo de combustível mais uma hora aproximado aí entre a ida e vinda para poder captar esses ingredientes aí. Tá? Então, feito isso aqui, pessoal, isso aqui é a primeira parte, que é o cadastro dos ingredientes. Errou essa, errou todas. Tá? Então tem que fazer essa bem feita, com bastante atenção, para não errar os demais passos. Porque os demais passos, teoricamente, é só preenchimento e então não tem tanto segredo aí. Tá? Então vamos cair aqui agora na questão do consumo elétrico. Então essa receita a gente vai fazer a simulação de uma receita de empadinha. Tá? Então tem pessoas que utilizam o processador para estar batendo a massa. Tá bom? Então isso é bastante interessante, agiliza o processo, dá mais rapidez e diminui a utilização das mãos no produto. Tá? Mas para efeito de demonstração, a gente não vai considerar o equipamento elétrico, mas vamos demonstrar como a gente se cadastra, como que as pessoas devem cadastrar os seus equipamentos elétricos. Então, para cada equipamento elétrico, você vai ter que fazer um cadastro. Então, por exemplo, eu vou utilizar o processador. Então, eu vou colocar aqui consumo do processador. Então eu vou cadastrar ele como hora. Uma hora equivale a 71 centavos. Ah, mas da onde que surgiu esse 71 centavos? Simples. Você vai pegar a sua conta de energia elétrica, você vai ver lá na sua conta que você tem o consumo mensal, tá? Então você tem um consumo mensal e tem o valor que você paga mensalmente por aquele consumo. Então foram 95,96 nesse mês e um consumo de 108 kWh. Então vou vir aqui, ó, vou pegar o 95,62 dividido por 108. Então está dando 0,885, tá? Então isso significa o seguinte, eu vou aproximar. Então vai para 89 centavos, tá? Então o meu quilowatts-hora ele equivale a 89 centavos. Então, baseado nisso, eu volto na planilha, eu vou lá no último módulo, que é o cálculo de energia, e eu vou informar qual que é a potência desse equipamento. Então, processador ideal em 800 watts. Qual é o tempo que eu utilizei nesse processo? Uma hora, tá? Ah, mas eu usei em minutos. Então, só fazer a conversão aí, tá? Aqui é só uma simulação, por isso a gente não vai nem aplicar na planilha. Mas geralmente você vai usar para poder bater uma massa e dependendo da quantidade, em torno de uns 20 minutos no máximo. Então faça a conversão. Ah, mas como que eu vou transformar minutos para horas? Simples. Vamos supor que seria 20 minutos. Vai pegar os 20 minutos, dividir por 60, tá? Então, esse valor que você achou é a sua quantidade em hora, ou seja, 20 minutos convertido em hora. Então, dessa maneira aí, bem simples.
o valor do meu quilowatts-hora, tá? Então, colocando aqui no calculador de consumo elétrico, ele já vai me dar esse valor de 0,71 centavos. A partir daqui, eu já posso manipular meia hora, 2 horas. Então, o valor ele vai alterando. Ah, meu equipamento agora não é mais 800, é 600, 600. Então, ele já vai me dar um outro valor, tá? Mas no caso da empada, um equipamento de 800 watts já é interessante, tá? Então é bem simples essa questão. Então, para cada equipamento elétrico, vai vir aqui na planilhinha e fazer esse cálculo aí, tá? É simples, mas vocês veem que tem custo, tá? Então, para uma receita, R$ 1 em 1.000 é 1.000, entendeu? Então é um dinheiro considerável, daria para fazer bastante coisa. Então, voltando ao cadastro de ingredientes. Então, como já havia falado, então aqui agora tem tempo para fazer o recheio, tempo para assar, tempo para modelar, tá? Até o tempo para lavar formiga tem que computar, no caso da empada, entendeu? Então, tudo que tiver no processo, que fazer parte da receita, tem que pôr água, tem que pôr, tá? Porque senão você não... Ah, mas eu não vou colocar porque vai ficar caro. Então, para com o negócio, tá? Então, se o seu negócio já é com ganhos de centavos, você tem que valorizar aquele detalhezinho mínimo, tá? Então vamos começar agora então com o preenchimento agora dos demais módulos. Então, módulo massa. Então, para essa receita, então a gente vai utilizar farinha de trigo, margarina, eu tenho tempo para fazer, eu tenho ovos, tá? No caso, 2 ovos. Então, eu vou vir aqui digitar P01, P09, P07, P04, que é a descrição de cada um aqui nessa coluna, tá? Como já havia falado. Então, cada ingrediente vai receber um código, que seria esse código aqui, essa descrição. Qualquer lugar que você colocar essa descrição, ela vai puxar a descrição do seu produto. E você vai só simplesmente preencher a quantidade que você vai consumir e ele vai calcular, tá? Simples, simples, simples. Não tem segredo, tá? Então, P01, vamos falar que eu fosse P01 aqui, vamos fazer uma simulação. Então, ele vai mudar os dados, tá? Então, você tem que se atentar exatamente à forma que o seu ingrediente vai ser descrito aqui. Então, não pode, tem que estar bem atento para não colocar valor errado em um e em outro, porque os custos eles vão sair bem divergente, então pode até te confundir. Colocou certinho, não tem erro, tá? Ela vai calcular exatamente aquilo que você está utilizando a sua receita. Recheio, mesma condição. Preenche, dá o código, vem aqui a quantidade consumida. Tá? Então, gás, como já havia falado, mesma condição. Então, para fazer o recheio, o cozimento do peito de frango. Então, gastei aproximadamente 2 kg de gás. Pode ser menos, pessoal, mas vai depender do seu forno, tá? Então, cada um faz a sua avaliação certinho aí, tá bom? Voltando, tempo de processo, mesma condição. Só acertar aqui. Tempo para assar, tempo para modelar, embalagem, o gás usado ao transporte que já havia falado, então considerei um transporte para ida e vinda para poder buscar os ingredientes, o tempo para lavar as forminhas, a água que eu utilizei para lavar as forminhas, tá? Então tá tudo computado aqui. Resumo de custo. Então, feito todos esses 3 módulos, módulo de massa, ou melhor, 4, cadastro de ingredientes, módulo de massa, recheio, tempo de processo, a gente chega no módulo final, que seria o resumo de custo. Então, ele vai pegar aqui no custo total todos os custos que eu tive nos 3 processos, nos 3 últimos módulos, massa, recheio e tempo de processo. A quantidade produzida, eu produzi 60 empadinhas com essa receita. Então, ele vai fazer a diferença e vai me dizer, ó, cada produto seu está custando R$1,20 para você, tá? Então, custou R$1,20 essa receita. Então, ele vai trazer aqui para o valor dos custos. Mas por que não apareceu? Porque aqui eu coloquei o valor de frete. Então, se for zero, olha lá, R$1,20, tá? Então, vamos lá. Como que funciona agora essa outra parte que é bastante interessante?
Agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos supor que você tem alguém que te faça venda ou que anuncie o seu produto. Você paga um percentual para ela. Você vem aqui e coloca em percentual, 5%. Então tá. Ele já vai calcular, acrescentar no valor dos custos. Tá? Ah, não tem, deixa zero. Frete. Ah, eu pago R$ 5 de frete para estar entregando essa 60. Então você vai pegar esses 5, você vai dividir pela quantidade que você produziu e você vai inserir aqui, tá? Vamos supor que fosse 20 centavos. Então, 1,40. Ah, não, vai dar 50 centavos. Então, assim sucessivamente, ele vai acrescentar lá no seu custo, tá? Ah, eu pago imposto. Então, você vem aqui também, mesma condição. Coloca o imposto que você paga, 2%. Ah, eu pago 5% de imposto. Eu pago 10% de imposto. Então, vem aqui também, preenche. Então, vamos deixar essa parte tudo zerada, só deixar só entre o valor de custo e o valor de venda. Então, como que eu vou calcular, então, fazer meu valor de venda? Então, ó, sempre tem que deixar maior do que o meu valor de custo, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vou deixar só essa aba aparecendo. Então, se meu custo deu 1,20, eu vou ter que jogar acima de 1,20. O ideal é que seu valor de venda, ele te produza um lucro acima de 30%, tá? Então, 1,20 simulamos com o valor de R$ 2 para essa empadinha. Essa empadinha é a empadinha número 1, tá? Ela é pequena, por isso que o valor deu bem baixo. É a empadinha utilizada em buffet, tá bom? Então, fazendo aí a diferença, deu 80 centavos de lucro. Então, 80 centavos de lucro em relação ao preço de venda seria 39,9%. Então, ou seja, está acima de 30. O interessante é que deixar o seu lucro sempre acima de 30, tá? Que ele te dá uma possibilidade de investimento no seu negócio. Abaixo disso, você só mantém ou tende a fechar o seu negócio aí. Então tem que ter esse lucro aí. Ah, mas eu preciso deixar muito baixo, tal. Aí você vai manipulando. Então vamos supor que o seu sim, depois que você fez aí a avaliação com a planilha, você vendia uma empadinha dessa aí a 80 centavos. Olha o que a planilha vai te dizer. Então tá errado e você está levando prejuízo. Olha o prejuízo que está levando. Então 40 centavos de prejuízo, tá? Então mais de 50% aí de prejuízo por empadinha. Ah, mas eu quero fazer meu produto para estar doando, mas não quero nem perder, mas também não quero ganhar. Então você vem aqui, aplique nesse caso 1,20, ele vai te dizer, ó, tá 0,0, você não tá nem perdendo e nem tá ganhando, mas ele vai te dar mensagem de errado no prejuízo. Por quê? É um negócio que precisa, se tem um negócio que precisa ter lucro, tá? Justamente por isso que ele seja 1 centavo aqui, ele já vai falar para você que está lucrando, ainda que seja um, tá correto e você está com lucro, tá bom? Então vamos travar que seja R$ 2. Olha, ó, aqui que é a parte interessante. Você lembra que a gente passou que se o salário seria de R$ 1.100? Olha o que a empadinha vai fazer. Nesse caso, produzindo essa quantidade diária, então para 60 unidades você tem 47,86 de lucro. Em 30 dias, mantendo essa média, olha para quanto foi o salário. 1.435,86. Então, bem acima do salário que você tinha imaginado para você aí. Então, a partir daquela manipulação do seu salário mensal, isso aqui também pode variar. Então, isso que eu falo. O mínimo 5, acima disso, 7, 8, 10, tá? Ela é bastante simples, mas deu para ver que ela tem uma eficiência enorme. Todos os nossos clientes utilizam, tá? E faz uma grande diferença no negócio. Você sai do papel e caneta, você fica mais organizado, você pode produzir, elaborar 500, 600, 800 receitas para o seu negócio, simplesmente multiplicando o arquivo. Tá? Então você faça um arquivo para coxinha, um arquivo para empada, um arquivo para pastel, um arquivo para quibe, um arquivo para bolo, para doce. Então o produto que você vender no seu negócio, você pode criar um arquivo para cada um. Tá? Simplesmente replicando o arquivo aí. Tá? Deixa o negócio mais organizado, mais planejado e é simples, tá? Não precisa de programa nenhum, não precisa de recurso específico nenhum, simplesmente tendo no Excel e manipulando a planilha, tá? Pessoal,
seria essa explicação que a gente gostaria de dar para vocês, tá? Sobre a planilha. Ela é bem simples, não tem segredo, tá? Ajuda demais as pessoas que trabalham com esses produtos, onde o ganho é no centavo, tá? Então te dá uma visão bem grande se você está perdendo, se está ganhando, quanto está ganhando, tá? Para você manter uma perspectiva de crescimento aí, até fazer um planejamento mais elaborado, tá bom? Então espero ter ajudado vocês aí. Aqueles que se interessarem, a gente vai deixar aí o site, como já está na planilha, tá? Entra lá no Calcula Fácil, vocês vão estar vendo aí a forma de adquirir, tá bom? Pessoal, se você pensa em crescer e ampliar o seu negócio e não quer ficar amarrado a empréstimos de banco, a empréstimos de amigo, pessoal, vocês têm que fazer isso aqui, tá? Vocês têm que calcular de forma precisa o seu negócio, a forma ou o preço de venda do seu produto, tá? Se você está preso a empréstimo de banco, a empréstimo de amigo e você vende muito, 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 alguma coisa está errado. Normalmente o seu preço que está errado, tá? Porque se o preço está certo, você vai ter o lucro, tá? Então esse lucro é ele que vai te dar aquele respaldo para investimento, do respaldo para estar se cumprindo com as suas obrigações aí como empresário, tá bom? Então, muito obrigado por aqueles que assistiram até o final aí. Que Deus abençoe os negócios de vocês aí e grande sucesso nas vendas aí.